Porque desde criança sempre nos mostraram através de um zelo, de um cuidado, que religião e a política não se misturam. Eu quero te convidar a pensar juntamente comigo nesse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que o que a gente sofre hoje quanto à política no nosso país tem muito envolvimento em cima disso. Se nós formos ver na palavra de Deus, a palavra sempre traz algo muito importante que você já deve ter escutado alguém falar, que é que somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança de Jesus. E a Bíblia nos garante que nós faríamos ainda obras maiores que as dele aqui nessa terra. E eu não sei você, mas a minha maior referência de vida é Jesus Cristo. E por muitas das vezes a gente ouve algumas perguntas. O que Jesus faria nessa ocasião? E aí, por que eu estou trazendo esse questionamento para a gente pensar? Religião e política não se misturam. Porque determinadas coisas da nossa vida são guiadas por aquilo que está no nosso subconsciente. E desde criança, a gente é levado a pensar que esses dois lugares não se misturam. Eu não sei você, mas na minha infância eu fui poucas vezes à igreja católica e na minha adolescência comecei a fazer catequese, parei no meio do caminho. Quando eu ia na missa, às vezes eu dormia e essa era a realidade. Eu não tinha muito uma religião de fato. As pessoas me perguntavam, é claro que eu falava que eu era católico, mas se fosse pensar assim, eu não era praticante. E por conta da correria do trabalho, dos meus pais, eles também não conseguiam ir sempre na missa. Mas tudo bem. O que eu quero falar para você é por que as pessoas más continuam governando um país tão bom? A política é somente mais uma área de influência da sociedade. Como assim, Breno? Como a arte, a cultura, a ciência, a tecnologia, o empreendedorismo e também existe a política. A política, desde que nós somos crianças, a gente sempre escutou isso, que religião e política não se misturam. É como se uma coisa de Deus não tem como se misturar com alguma coisa tão suja como a política. Também, quando as pessoas boas pensam em entrar na política, elas são lembradas por algo. Você pode até ser bom, mas assim que você entrar na política, com toda certeza você será corrompido. E isso gera um ambiente de esse lugar já está dominado. Não tem como a gente entrar ali e vencer. Não tem como a gente entrar ali e ganhar. Ou aqueles entram lá sabendo como o sistema funciona e se rebaixam ou se submetem àquilo, ou não tem como entrar lá. Mas eu venho te trazer uma visão diferente. Meu nome é Breno Ferreira, eu não sei se você já me conhece, se você já é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, a deixar um like nesse vídeo, para que esse assunto tão importante chegue em mais vidas. Aliás, nosso país perece muito, infelizmente, do assunto política, ainda mais quando envolve o cristianismo. Eu te convido porque, assim, eu tenho 23 anos de idade. Pela lógica, eu estaria agora pensando na festa desse próximo final de semana, nas coisas que eu iria fazer, nas meninas que eu poderia sair, mas eu escolhi ir por um caminho mais excelente. Eu casei com a minha esposa Núbia, eu sou pai hoje da Sara, do Coa, e agora, já, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, o meu filho Joshua vai nascer. Ou é no final de outubro, ou no início de novembro, tá nessas datas. E tudo isso que eu vivo hoje na minha vida faz, sim, eu como um jovem, pensar. Por que um dia as pessoas disseram para nós que a religião e a política não poderiam estar juntas? Primeiramente, vamos na origem da palavra religião. Religião significa religare. É como se fosse religar Deus ao homem. Isso nós sabemos de Adão e Eva, e por conta do pecado deles, acabou que se afastamos de Deus. Porém, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele é filho de Deus, ele veio em carne, morreu por nós. A Bíblia diz tetelestai, que significa o preço já foi pago, e a partir dali, todo aquele que crê de todo o coração e confessar com a sua boca, assim será salvo. Não é por obras, para que ninguém se vanglorie. Então, através de uma confissão a Jesus Cristo, através do seu arrependimento,
você pode ter livre acesso ao Pai. Então nós não temos mais, por conta da religião evangélica, católica, o acesso a Deus. É por conta de Jesus Cristo. Entendendo isso, a gente está falando que Jesus Cristo não se compactua com a política. Será que faz sentido? O que é a política? Como eu falei aqui no início do vídeo, a política é uma área de influência. E por que nós não devemos estar lá? E aí a gente começa a se questionar, a pensar. Eu, cristão, tenho que estar dentro do empreendedorismo? É claro que sim. Eu, cristão, eu tenho que estar na arte e na cultura? É claro que sim. Eu, cristão, tenho que estar na ciência e na tecnologia? É claro que sim. E por que na política não? Será que esse tema, só porque ele ser sujo demais, ou tem milhares de histórias de corrupção, ele não é nosso? Determinado dia, eu estava na nossa antiga casa ainda, fazendo meu devocional, lendo a palavra de Deus. Isso foi no ano de 2023. Eu estava lendo o livro de Daniel, e eu te convido a você ler esse capítulo de número 3 comigo. Ele é muito importante para onde eu quero chegar com você nesse vídeo. Eu sei de verdade que esse vídeo não é para qualquer um, e muito menos na nossa geração, onde a gente fica rolando milhares de vídeos rápidos. Mas se você está vendo esse vídeo até agora, eu te peço por gentileza, preste atenção nisso. Estou aqui com o livro mais importante da nossa vida, a Palavra de Deus, a Bíblia. E aqui no capítulo 3, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Imagina o tamanho dessa estátua. Que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Então as pessoas mais importantes da sociedade estavam lá, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, de novo, ele fala aqui, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem do Nabucodonosor que ele tinha levantado. E ficaram de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita e de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente. Ó Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, e assim foi, da gaita, e do todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Só um ponto importante aqui na leitura da Bíblia. A Bíblia, ela é muito sucinta, ela é muito clara, ela é muito objetiva, ela não fica enrolando. Então, preste sempre atenção na Bíblia. Uma vez eu ouvi isso do nosso pastor. Preste sempre atenção na Bíblia quando ela enfatiza várias vezes a mesma coisa. Porque você está percebendo que ele fica falando estátua de ouro, e fica falando, ele poderia falar só os instrumentos, ele cita cada instrumento. Tem sempre um porquê. Então, preste atenção nisso. É para realmente isso firmar na nossa cabeça e a gente entender o quanto era sério esse assunto. Então, ele tinha feito esse decreto. E aí eles falaram assim: há uns homens judeus que o senhor, ó rei,
pôs como administradores da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor. Ó rei, não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses? E nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou-se que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogassem na fornalha. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas e chapéus, e suas outras roupas foram jogadas na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecida. As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Então estava tão quente que os soldados que jogaram eles lá morreram, por conta que estava muito quente. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao dos filhos, a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os satrapás, os prefeitos, os governantes e os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Não tinha nem cheiro de fumaça no cabelo deles. Os mantos não sofreram mudança. Os mantos não sofreram mudança. E eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há um outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Sim, a gente leu todo o capítulo 3 de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos de Daniel. E no dia que eu estava fazendo meu devocional, e eu lembro muito bem que eu estava lendo esse capítulo de número 3, a presença de Deus veio tão forte sobre mim que colocar em palavras é meio delicado, mas é como se realmente Deus estivesse naquele momento. Eu até volto às minhas palavras, não é como se estivesse. Deus naquele momento estava me convidando a entrar numa área que eu nunca tinha imaginado entrar, que foi a política. E aí a gente vê o que é chamado de Deus. Breno, o que é chamado? É quando alguém realmente te chama. Ei, Breno, alguém está me chamando.
Só que quando é um chamado de Deus, quando é Deus nos chamando para algo, eu realmente tinha convicção que o Espírito Santo estava me dizendo: você precisa estar nessa área. E 2023 não era um ano político, não era um ano que tinha eleições, tanto municipais, tanto estaduais. Era um ano ali, onde o Espírito Santo falou muito comigo. E naquele dia eu tive a convicção e a certeza que eu tinha que estar nessa área de influência. Eu fui falar com a minha esposa, e é claro que ela falou: não, Deus me livre, né? É uma área muito importante, mas é muito perigosa, é muito delicada. A gente sempre tenta rejeitar essa área. E eu lembro que eu falei assim: Deus, a minha esposa, como diz em Provérbios 31, é uma mulher sábia. E eu creio nisso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o único que convence. Então não vai ser as minhas palavras, não vai ser eu recitar esse capítulo inteiro, vai ser somente Deus ministrando na vida dela. E depois daqueles dias aconteceram alguns testemunhos que nos fizeram a concordar com a palavra de Deus. E aí sim a gente decidiu entrar nessa área de influência, que é a política. Por que eu te trouxe isso? O nosso país, infelizmente, tem passado por coisas bem parecidas. E aqueles que não estão se prostrando diante das autoridades do nosso país, elas infelizmente estão sendo presas, elas infelizmente estão sendo torturadas. E o final pode ser muito parecido com isso aqui. Não estamos tão distantes disso. E é muito triste ver que, por um zelo, como eu falei, entre aspas, no começo do vídeo, um cuidado, a gente não está nessa área tão importante. Nós, pessoas de bem, pessoas que amamos a Deus acima de todas as coisas, não estamos lá. E o que eu quero te deixar com esse vídeo de uma forma muito clara, muito clara, é que você, cristão, cristã, você precisa estar na política. Nós somos a esperança do nosso país. E eu não sei você, mas eu amo o nosso país. Eu amo o Brasil. E desde o dia que Deus me levantou para essa área, eu tenho me capacitado, eu tenho estudado, eu tenho orado e tenho entendido como nós podemos fazer. Eu posso te falar, é mais simples do que parece. Infelizmente, na política tem pessoas que não são capacitadas, não todas, mas a grande maioria. E quando nós cristãos entramos ali, não somente por conta da nossa fé, mas por conta, claro, da nossa capacidade, dos nossos estudos, a gente consegue se diferenciar muito lá dentro. E eu te falo isso porque eu fui candidato a vereador aqui em Curitiba no ano passado, em 2024. Foi minha primeira campanha. Eu não tenho nem meus pais políticos, nem parente político. E eu consegui fazer, pela graça de Deus, 5.018 votos. É muito voto. Se você for olhar em estados do interior, muitas das vezes a candidatura de prefeito, essa quantidade de votos ou até menos. E aqui em Curitiba entrou vereadores com 3.000 e poucos votos, 4.000 votos, e assim foi. Eu acabei ficando de suplente. A minha chapa ali, né, mais tecnicamente falando, ficou bem disputada e eu acabei não entrando, mas tudo tem um propósito. Eu fui convidado e tive alguns convites, e assim eu entrei na Secretaria de Justiça do Paraná. Muito jovem, com 23 anos. Entrei lá em dezembro do ano passado. Fiz grandes coisas acontecerem na parte da socioeducação. No tempo que eu estive lá, consegui fazer grandes coisas e consegui crescer lá dentro. Proporcionalmente com o tempo que eu estava lá. Eu cresci muito como pessoa, cresci muito nessa área pública e percebi algo muito especial. Eu estava ali, né? Eram 28 cidades que tinham um programa de socioeducação, que são menores infratores, que estão literalmente presos, sendo reeducado, sendo educado para voltar para a sociedade. E eu percebi, não somente nessa área, mas no todo, que infelizmente o que reina nesses lugares é a soberba, a mentira, o ego, a corrupção. E o nosso estado, mesmo sendo maravilhoso que é o Paraná, mesmo fluindo muito bem aqui, muito diferente de outros estados do Brasil, a gente vê que lá dentro a gente se diferencia pelo fato de ser cristão. Porque ser cristão, você está ali para amar e servir as pessoas. Não estou ali para fazer meus próprios interesses. Não estou ali para
ganhar algo em troca, mas eu estou ali para cumprir um propósito. Isso é muito sério. E as pessoas começam a ver, mesmo se elas creem ou não, elas começam a ver algo totalmente diferente em você. Seja a paz, seja uma luz, seja o que for. E era impressionante como as coisas fluíam muito bem lá. Depois eu tive um convite especial para virar coordenador da Escola Pública de Trânsito do Paraná, pelo Detran. E tem sido uma bênção. Eu estou lá e tem sido muito especial. Todos os projetos que envolvem educação de trânsito estão passando por mim. E tem sido um privilégio coordenar 100 cidades do Paraná que envolvem esses projetos. E o que eu tenho visto é que um cristão na política faz diferença. Faz muita diferença. E é onde eu quero chegar com esse vídeo e te deixar uma mensagem assim com muita urgência. Se você tem ainda alguma dúvida, nós precisamos de você. Porque eu sozinho não vou conseguir transformar o nosso país. Outros jovens sozinhos também não. Mas quando a gente se unir, as coisas vão realmente fluir. Mas por conta dessas vozes que a gente sempre ouviu, nós que precisávamos estar lá, não estávamos. E aí, enquanto o cristão não chega, o mal continua. Mas a palavra nos garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso está lá em Romanos. Então, quando a gente chega num ambiente onde as trevas estão dominando, pode ter certeza, coloca o pé naquele lugar, entra naquele lugar e fale assim: Satanás e seus demônios, você tem que sair daqui, porque um filho de Deus chegou. Certa vez eu ouvi meu pastor falando assim, uma jovem tinha chegado para ele falando: pastor, eu vou sair do meu trabalho, o ambiente é pesado, nossa, tal. Dele: não faça isso. É lá que você precisa estar. É muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja. É muito simples a gente estar em ambientes confortáveis. Mas quando você é chamado para estar em ambientes que são totalmente inversos. Eu entrei num ambiente ali que estava totalmente pesado, estava com vários problemas interpessoais. Nossa, um caos. As pessoas estavam ali entre elas, cheio de... E eu não culpo ninguém por isso. Mas eu creio que as coisas são totalmente espirituais. E quando eu cheguei ali, as coisas começaram a florescer. Amando, servindo as pessoas e fazendo tudo com excelência. Então, meu convite, através desse vídeo para você, é: ore e tenha realmente a convicção de que se Deus te chamou para a política, faça isso. Você precisa estar lá. Então, só para a gente fechar com chave de ouro, religião e política não se misturam? Não. Na verdade, um cristão na política é o que a gente mais precisa para transformar o nosso país. E eu conto muito com você. Amém? Se você viu o vídeo até aqui, deixa um comentário aqui embaixo. Te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até o final. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos juntos transformar o nosso país.